Eu vou falar um pouquinho, vou me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da minha trajetória, desse ponto de partida aqui no projeto e para esse bate-papo de hoje. Bom, eu sou pernambucano, nascido lá no interior de Pernambuco, depois eu saí, viajei, fui morar em dança. E os meus trabalhos que eu venho desenvolvendo hoje como intérprete criador, eles tocam nessas duas linguagens, na linguagem do teatro e da dança, no campo performativo, mas partindo da linguagem do teatro e da dança. E um dos espetáculos que eu vou apresentar aqui no projeto chama-se Negro de Estimação, que é um espetáculo que surgiu a partir do livro Contos Negreiros, do Marcelino Freire. Então, eu utilizo os contos do livro para poder tocar em algumas questões relacionadas à identidade racial e a esse papel de desigualdade social que a gente tem aqui no país. Assim. E outras coisas vão permeando o espetáculo dramaturgicamente, como relação com matrizes africanas, os rituais e etc. Então, com esse espetáculo e os outros espetáculos que estou apresentando, que de alguma maneira tocam na questão da identidade, do corpo, o espetáculo que eu vou apresentar no Jandira, que se chama Jandira, que eu vou apresentar no sábado, toca na questão de gênero, fala sobre arquétipo feminino, então a partir de um corpo masculino, então trabalhando com imagens do arquétipo feminino. E o último trabalho que eu vou apresentar no domingo, que é um trabalho que acontece na rua, lida especificamente toca nas questões da manifestação popular do Nordeste, de uma maneira relida, carnavalizada, e aí para discutir a relação entre espaço público e privado, sobre os estereótipos na figura do nordestino e tal. Então essas questões todas ligadas à identidade, quando a gente estava pensando esse bate-papo, a Anaíse me lembrou da rede, ela falou da rede para mim, e eu achei que seria muito interessante convidar a rede, a gente ter a rede aqui para conversar sobre as questões da rede. Na verdade, a rede é se apresentar, a gente fazer um bate-papo informal, e essas questões serem levantadas, e a partir dessas questões a gente conversar um pouco sobre tudo isso. Então, a rede está aqui, representada pela Mônica, o Vitor e o André. E aí eles vão falar um pouquinho, vão apresentar a rede, como é que surgiu e tal, e a partir daí a gente vai pontuando a conversa. Todos nós aqui no Rio, né, na verdade, somos eu, Vitor Dório, Morena Paiva, André Berni, Thelma Vasconcelos e o Diego Dantas, que chegou recentemente, assim, presença chegou recentemente. Na verdade, o Diego estava em contato com a gente por e-mail e ele estava trabalhando em São José dos Campos, e agora que ele voltou, ele se integrou, né, em presença. E assim, a gente tem uma história recente, a gente combinou um pouco de falar um pouco mais da rede, das questões da rede, de como foi o nosso encontro. E eu vou começar e depois todo mundo vai falando, né? E a partir daí, acho que vão surgindo um pouco das trajetórias também individuais, das trajetórias artísticas, né, e tudo mais. Então, a gente se encontrou em novembro do ano passado, no Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. Foi o nosso primeiro encontro, assim. E era um encontro no qual estávamos justamente nós, 5, né? Mais a Carmen Luz, que é uma coreógrafa, não sei se todo mundo conhece, né? Uma coreógrafa bastante conhecida aqui no Rio, no Brasil, né? O Wagner Carvalho, que é diretor do Festival Brasil Móvel Berlim e curador. O Gil Santos, que é atualmente administrador lá no Centro Coreográfico. E a Memona Kofi, que é uma bailarina de Berlim, ela tem dupla nacionalidade entre Berlim e Benin, e a gente tinha se conhecido lá em Berlim, em abril do ano passado, e ela estava aqui de passagem no Rio com a companhia do Marcel Peffer, do Panorama, e quis ir lá, quis participar. E aí, na verdade, assim, esse encontro, essa intenção de, que ainda não era rede, né, de fazer um encontro de novos coreógrafos negros em dança contemporânea, em novembro do ano passado, já veio de outras iniciativas, de outros acontecimentos que aí foram, acho que ganhando corpo, e a gente chegou até isso. Então, um deles foi uma iniciativa, primeiro, assim, os encontros nossos, né, em várias situações, contextos, um deles no próprio Laboratório Panorama de Dança,
em parcerias entre a gente, em identificações artísticas e políticas, né? O coletivo Pague Leve, que é um coletivo formado pela Morena, pela Italmara e pela Marina, e duas outras iniciativas, uma que foi uma rede de novos coreógrafos que a gente tinha começado bem virtual, que envolvia outras pessoas, ainda não tinha tanto esse recorte da questão negra, e um núcleo afro-brasileiro de dança, que a Carmen Unibus, foi uma iniciativa da Carmen, que ela começou a fazer na primeira Semana Negra, que foi em 2010, e nesse núcleo estávamos eu, Wagner Carvalho, Gil Amâncio, Elise Pita e Luciane Ramos, de São Paulo, e a intenção dela era formar esse núcleo, né, com pessoas de diversos espaços e cidades também, para começar a pensar algumas questões, elaborar projetos, eventos relacionados a essa questão negra na dança. Mas esse núcleo, né, por diversos motivos, ele não foi muito adiante. A rede maior também não foi, né? Se ficou mais no contexto virtual, também não teve grandes desdobramentos. E aí a gente se encontrou em novembro, né, aproveitando também a presença do Wagner aqui, a gente já estava conversando sobre isso há algum tempo, tinha uma ideia de fazer um festival relacionado a essas questões, mas a gente percebia que tinha uma construção anterior necessária, assim, né? E aí a gente se encontrou em novembro para discutir uma série de questões, desde compartilhar experiências nossas que passavam por essa inquietação, esse desconforto com qual é a nossa presença, nossa individualmente, enquanto grupo, de outros artistas negros na dança contemporânea brasileira e carioca, que lugar é que a gente tem ocupado, que lugar o corpo negro ocupa na dança contemporânea, que lugar as danças negras ocupam na dança contemporânea, né? Como é esse estranhamento e uma série de preconceitos que a gente percebe. E isso desde formação em dança, seja formação livre ou formação curricular, né, de nível técnico e universitário, até a presença em festivais pelo Brasil inteiro, a presença em diversos espaços, né, colaborativos, em residências e tudo mais, percebendo que a gente, em número, nós somos muito poucos, né? E então também qualquer presença que a gente faça é uma presença que pontua bem, né, a nossa característica. E, na verdade, chegar a essa questão negra, se assumir uma rede de novos coreógrafos negros, demorou um tempo. A gente ainda ficou um tempo discutindo, mas quais são as implicações desse recorte, né? Quais são as questões entre racismo e antirracismo que isso implica, isso tudo, né? E aí a gente foi passando por uma série de situações que a gente pôde compartilhar em novembro, que foram trazendo à tona a legitimidade de marcar esse lugar, né? Então, de fato, é legítimo a gente marcar esse lugar enquanto... E algumas situações foram aqui mesmo, uma discussão que a gente teve, uma discussão que aconteceu depois de um espetáculo do Luiz de Abreu, aqui no Cacildo, durante a ocupação Manifesta, e que a plateia levantou o fato de que perguntou para o Luiz como que ele se sentia nessa solidão enquanto único artista negro na dança contemporânea. E aí foi uma grande polêmica, porque estávamos presentes na plateia, eu, Carmen também, né, de um lado, e a Carmen pontuou algumas questões, eu também, e comecei a levantar uma série de nomes do Rio e de outros colegas de novas e velhas gerações que fazem dança contemporânea e são negros, mas que não necessariamente na estética que o Luiz particularmente cria, produz, né, e marca, né. Carmen também contou uma série de outras questões nesse sentido, falou muito do olhar da dança contemporânea, do cuidado que a gente tem que ter quando a gente começa também a considerar a dança contemporânea somente uma determinada via e que, mal ou bem, que a gente vai percebendo é que é uma via de pensamento de construção estética bastante europeizada. E aí como é que fica essa construção, esse diálogo, quando a gente tem outras motrizes em jogo, né, brasileiras, negras, africanas e de outras culturas também. E aí isso levantou uma grande discussão que fez a gente perceber mais ainda essa necessidade. Então, de fato, é
até entre nós, a gente ainda não tem essa consciência de presença, de visibilidade, de importância de falar dos outros, né? E aí uma das questões que a gente já tinha nessa época, que já tinham vindo da nova gente, qualquer hora, era essa necessidade de referência. A gente combinou, a gente marcou, uma das nossas ações políticas era fazer autorreferência. Isso já vinha da Nova Rede. Da Nova Rede, né? De em qualquer espaço que a gente estivesse como uma ação de fazer conhecido o trabalho de novos artistas mesmo, em qualquer espaço, fosse um espaço acadêmico, seminário, festival, oficina, a gente fazia referência aos trabalhos de outros colegas, né? André, por exemplo, dava aulas de história da dança no curso de produção cultural, e aí eu lembro que durante a Semana Negra da Dança, que foi em 2010, feita pela Carmen Luslar, uma das coisas que você tinha comentado era isso, né, que desde aquele momento, desde a semana, isso fez você mudar um pouco, né, até desde o conteúdo até o modo, né, de ensinar a história da dança para aquele curso, e uma das coisas que você estava adotando era essa, de fazer referência a trabalhos da nova geração de artistas da dança e tudo mais. E aí a gente se encontrou em novembro e discutiu uma série dessas questões de como tinha sido isso na formação de cada um. O Wagner Carvalho já tinha uma pesquisa chamada Corpo Negro da Dança Contemporânea, e ele já tinha entrevistado alguns de nós e outros artistas pelo Brasil inteiro. Então a gente pôde também compartilhar um pouco, né, com esses artistas através dos depoimentos e online, e-mail, como é que eram essas experiências em cada cidade, em cada estado, né, em cada história, desde as pessoas que tinham passado pela formação tradicional de balé até as que tinham uma via completamente entrecortada de dança, né, como eu, como o André, como alguns de nós aqui, né, o Mar também. Ser brasileira, eu acho que é uma das questões que a gente tem discutido muito, que foi um pouco o que mobilizou, foi uma das questões que mobilizaram, né, a criação da rede também, que era uma questão um pouco de todo mundo, sobre essa noção da visibilidade e invisibilidade, né, sobre que parâmetros são esses que definem, que eu lembro que lá atrás, quando a gente ainda estava na discussão sobre os novos, a gente sempre tinha um pouco essa pergunta, né? Mas que parâmetro é esse que me coloca num lugar de novos? Como é que são esses quadrados, né? Tem aquela coisa, cada um no seu quadrado, aí tem um quadrado da dança contemporânea, e aí tem o quadrado dos consagrados, tem o quadrado da dança contemporânea que fala dessa temática, e a gente vai um pouco catalogando, talvez, né, com muitas aspas, lugares, e aí a gente começa a entrar nessa discussão sobre talvez um enquadramento de um perfil, um desenho de um perfil de dança contemporânea, e aí, na verdade, a gente sabe que historicamente a dança contemporânea tinha esse propósito, primeiro, com a liberdade, com a abertura de possibilidades, com a quebra de paradigmas. E aí a gente começa a perceber hoje que existe um caminho inverso acontecendo, né? Existe uma ideia de alguns paradigmas que você tem que estar enquadrado para poder se dizer. Existe até já, mais no popular, essa designação, eu danço contemporâneo, então a gente vê que já existe uma estilização da dança contemporânea, e aí dentro disso existem vários paradigmas, e aí subparadigmas que levam a gente para caminhos, né, eixos temáticos, que eu acho que isso aí é assim mesmo, mas aí um pouco para a gente pensar também que cuidados a gente pode ter com essas, se perguntar um pouco, né, que perfil, o que é perfil, o que é dança contemporânea dentro, né, será que eu estou enquadrando ou será que eu estou trazendo uma proposta de isso propõe uma liberdade, isso propõe uma abertura, então isso está falando de uma proposta numa pegada mais contemporânea, que é, né, a própria tendência das galáxias, como você colocou. Só